Avançamos para o debate com o tema Cuidados de Saúde Primários em Portugal, visões para o futuro, com o propósito de promover precisamente uma reflexão plural sobre os desafios, prioridades e caminhos dos cuidados de proximidade em Portugal, reunindo representantes de 6 partidos com assento parlamentar. Contamos com Dulcineia Catarina Moura, do Partido Social Democrata, Patrícia Nascimento, do Partido Chega, Nuno Fazenda, do Partido Socialista, Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Bernardino Soares, do Partido Comunista Português e Joana Alves Pereira, do Partido Livre. Por favor, meus senhores e minhas senhoras, por favor, não se sintam, é só a percepção, aquela cadeira não é preta, é branca. Portanto, quem se sentar lá, por favor, não se sinta, foi só... Doutor Bernardino, pelo amor de Deus, faz favor, pode ficar. Só para não haver conotações, nem... Faz favor, que eu vou ir para baixo. Faz favor, doutor Nuno, com licença. Foi só um erro estatístico, doutor Bernardino, obrigada por nos ajudar, para não sofrermos suscetibilidades. As sessões de hoje, desta tarde, têm sido muito interessantes, eu acho que até para as reflexões que vocês todos já têm tido no Parlamento e fora dele, e até pela experiência que já têm. Eu ia começar pela pergunta da praxe, mas agora com esta intervenção do doutor Alexandre não consigo. Vou ter que avançar já mais para o outro lado. Nós notamos que muitas vezes vocês até querem avançar. Não é? Então, nesta área da saúde, nós notamos que vocês até querem avançar. Mas a falta de dados, o corporativismo, alguns interesses, conseguem admitir que muitas vezes vos bloqueiam ou dividem, ou é mesmo só questões ideológicas? A roda é livre, quem quiser pegar no microfone, pode começar. Olá a todos, é um gosto estar aqui. Queria começar por dizer que não venho e não tento fazer promessas políticas, porque depois posso não conseguir cumpri-las, mas respondendo à questão diretamente que nos colocou, eu sinto que é um bocadinho de tudo, porque há sempre um partido que governa e tem sempre questões orçamentais por trás, e depois há todos os outros que têm questões ideológicas por trás. E há bocado... Mas o senhor não tem? Também tem, obviamente que também tem, não é isso que tem, obviamente que tem. O que eu queria dizer é, e há bocado a Joana estava-me a dizer, isto foi o teu projeto. Aqui há cerca de um mês apresentamos um projeto na Assembleia da República que foi exatamente este que falamos aqui, termos uma pessoa responsável em cada ULS pela transformação digital, era responsável pela inteligência artificial naquela ULS e esse projeto foi-nos chumbado. E, portanto... Até temos propostas, até temos vontade e até temos visão, mas depois falta talvez este pacto para a saúde, talvez esta junção das energias para que as coisas consigam avançar, porque eu acho que todos nós temos a noção, ou uns que defendam mais o privado ou o público, mas todos nós temos a noção do diagnóstico do SNS, das dificuldades, talvez uns mais do que outros porque trabalharam no SNS, outros porque têm informação e têm contacto com o SNS, mas temos sempre alguém dentro do partido que tem a noção e, portanto, acho que não é uma coisa abstrata. Acho que o caminho sabe-se. Agora, falta depois realmente passar à ação e começar a implementar as coisas. E eu acho que fala-se muito... Eu até já ganhei um bocadinho de aversão à palavra reforma, porque tudo é uma reforma. E a verdade é que eu até gostava da palavra. Talvez por me lembrar a Tailândia quando eu me reformar, não sei, mas eu gostava da palavra reforma. Só que agora tudo significa reforma, mas nada se reforma na realidade, nada se coloca em prática, nada se faz e portanto, acho que é preciso mais do que ideias, porque as ideias existem, é preciso colocá-las em prática e começar realmente a mudar o paradigma. Muito bem, quem segue, faz favor. Muito obrigada. Eu acho que está ligado. Está ligado? Ok. Muito obrigada, boa tarde a todos. Efetivamente, as reformas, que também já todos ouvimos tanto falar de reformas, se fossem fáceis de se aplicar, já teriam sido implementadas antes. Efetivamente, deve ser muito difícil o espírito reformador entrar e penetrar pela casa das pessoas e no dia-a-dia, nomeadamente naquilo que é a garantia dos cuidados de saúde primários. Depois dizer-lhe que o planeamento, efetivamente, eu acho que tem de existir, mas eu compreendo aquilo que o professor Alexandre Gouveia disse, é que
planear não é difícil, todos nós hoje podemos sair daqui com uma série de ideias, até podemos conjugar as nossas ideias, fazer daqui uma simbiose de ideias e sair daqui quase com um pacto para a saúde, é um facto, mas é preciso efetivamente passar para a ação, é preciso agir, é preciso de uma vez por todas trazermos este espírito, eu já nem vou dizer reformista, que é para não criar aqui mais traumas, mas vou dizer que é um espírito transformador que é imprescindível para o país. Se fosse fácil já teria sido feito, naturalmente. Claro, mas aquilo que queríamos perceber é o que é que vos trava. Porque quem vem a seguir critica o que foi feito antes. Quem esteve antes também quis reformar. Naturalmente, mas portanto, eu acho que não há que ninguém que esteja aqui presente hoje e nenhum dos representantes das forças partidárias com o assento parlamentar terá vontade de não avançar com algum projeto de lei, como a Patrícia acabou de dizer. Efetivamente há uma série de problemas, de constrangimentos. Certo, tudo bem, mas isso acontece. Desculpe, doutora, não é tudo bem. É que depois nós ficamos na mesma. Tudo bem que concordei com o que a Joana estava a dizer. Concordei com o que a Joana está a dizer. Para quem está na expectativa da tal concretização... Nós compreendemos perfeitamente, eu acho que qualquer um de nós compreende perfeitamente aquilo que é a ação que o Governo está a desenvolver, com foco nas pessoas e no bem-estar das pessoas, naquilo que foi também o que herdou uma situação nada fácil, mas que se está a fazer e que não vale a pena, eu não exerço a política com base na crítica tão feroz ao passado. Eu acho que nós temos que avançar, porque efetivamente transformar é mudar é avançar. Até e é inovar. Estão a implementar uma mudança que foi feita por... E estamos a implementar uma mudança. Naturalmente, em termos... uma mudança que não é vossa, é que foi implementada por... Porque é que vocês criticam antes? Mudança que se está a prosseguir e que se está a evoluir. Está-se a evoluir nessa mudança. Portanto, tudo isso é uma evolução e nós estamos... Não basta sustentarmos nem agarrarmos... Olha para esta mudança também de forma positiva. Está a haver melhorias. Olho para qualquer mudança. Aliás, a implementação dos modelos da USF eu sempre olhei de uma forma positiva. Portanto, é uma crítica que não podemos... Eu, pelo menos, não olho do ponto de vista crítico... Era uma pergunta, doutor, não era uma crítica. Não olho. É do ponto de vista positivo que, olha, então, e qualquer evolução, qualquer avanço que se possa fazer nessa área das unidades de saúde familiar, eu acho que é para bem do país. E a questão da transformação digital, idem aspas. Agora, em termos parlamentares, só para que percebam um pouco também aquilo que é a dinâmica e porque é que não votaste a favor e afinal votaste contra, e isto acontece. Se nós sabemos que se o Governo está a implementar, o grupo parlamentar, neste caso, o grupo parlamentar que eu represento, que é o Partido Social Democrata, não vota favoravelmente por esse critério. Se sabemos que o Governo, e somos o partido que sustenta o Governo, se está a implementar, se está a desenvolver, mas porquê, por que motivo nós vamos agora aprovar favoravelmente aquilo que já está a ser feito? É só isso. Doutor Bernardino, só porque o microfone nesta altura até está mais perto... Sim, eu quero agradecer o convite e cumprimentar todos e dar os parabéns à APA porque este tema é contracorrente. Isto é, e não é pelas razões que o Dr. Xavier referiu, de serem na origem uma associação de administradores hospitalares, como o próprio nome indica. É que os cuidados primários de saúde continuam no fim da linha das prioridades e, portanto, fazer um debate, uma associação de administradores hospitalares, que hoje já não são só isso, acerca dos cuidados de saúde primários, deve merecer um sublinhado e eu queria deixá-lo aqui. Eu acho que os cuidados de saúde primários são a maior transformação estrutural nos cuidados de saúde, não só no nosso país, mas no mundo, nas últimas décadas, no último meio século, talvez no último século. E isso tem que ser sublinhado e é dessa base que temos que partir. Porquê? Porque eles estão enraizados na comunidade, no seu conceito fundamental, porque eles estão com proximidade ao utente, porque eles prevêem uma continuidade de cuidados e não o seu espartilho, a sua fragmentação, e porque eles garantem uma melhor utilização de recursos, porque quanto mais se previne, quanto mais se acompanha, quanto mais se estabiliza, menos se gasta e melhor é a vida das pessoas, que no fundo é esse o objetivo fundamental que têm os sistemas de saúde e o nosso, baseado no Serviço Nacional de Saúde em particular. Eu não vou entrar aqui muito na discussão das medidas do Governo, acho que não é esse o tema aqui hoje, mas eu queria dizer o seguinte: os nossos cuidados primários de saúde continuam a ter um papel decisivo na saúde dos portugueses, apesar de estarem a ser desvalorizados há muitos anos. Por exemplo, a parcela do investimento, que já é pouco
no Serviço Nacional de Saúde para os cuidados de saúde primários é escassíssima. A parcela do financiamento também é. É verdade que é difícil apurar os dados. Eu estive a ver os dados do INE e comparando, mas não é uma comparação muito rigorosa para este efeito, cuidados especializados hospitalares e ambulatórios públicos, temos uma relação de 16 para 84%. Mas é evidente que isto não está aqui o universo todo, portanto estes números não serão muito rigorosos. Depois temos uma desagregação dos cuidados que é sentida pelas pessoas. O estudo PARI, já aqui referido pelo professor da MCNE, refere isso como um dos aspectos mais criticados pelos utentes, o sentimento de descoordenação entre cuidados, em que os cuidados de saúde primários podem ter um papel decisivo no contrariar dessa descoordenação, porque são a porta de entrada, o organizador, o polícia de entrada e o polícia de saída dos cuidados de saúde primários. E é evidente que continua a haver uma cultura muito mais hospitalocêntrica do nosso Serviço Nacional de Saúde, isso é uma evidência, e é por isso que, sem discutir agora do ponto de vista teórico a questão da validade ou não do modelo das ULS, é por isso que, sem preparação, aplicar esta reforma num universo com uma cultura hospitalocêntrica e, mais importante que isso, num momento de carência de recursos humanos e de outros recursos, naturalmente teria que criar condições adversas para os cuidados primários de saúde, desde logo na sua autonomia, porque aquilo que era uma das coisas mais valorizadas pelas pessoas das USFs, que têm sempre valorizado isso, que é a possibilidade de auto-organização das equipas e de participação de todos. Pode haver bons exemplos nestas ULS, mas é evidente que fica, em parte, posta em causa com as unidades locais de saúde. Agora, o resto para a segunda ronda. Deixa-me só dizer mais isto. Mas é que me deu uma deixa maravilhosa ao ir para o Nuno Fazenda, desculpe, mas já reparei que não se esquece. Nuno Fazenda. Este último raciocínio do Bernardino Soares é muito interessante porque na gênese da reforma das ULS, e era o PS que a lançou, como sabemos, era precisamente também esta crise de recursos humanos e a integração de cuidados, esta ponte abrir-se finalmente nos dois sentidos, que fazia sentido. Já percebemos o raciocínio do Bernardino, também já ouvimos, também de viva voz, por experiências positivas e negativas. Que avaliação ao dia de hoje é que faz? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer o amável convite ao Dr. Xavier Barreto e à PA, e quero não só agradecer, mas também saudar aquilo que foi a escolha da terra para realizar este encontro. É certo que eu sou suspeito porque é mesmo a minha terra, eu sou da Covilhã e, portanto, é com especial gosto que estou aqui e por isso quero saudar. Também é um contributo para aquilo que é a coesão territorial, que é também colocar na agenda os grandes encontros serem feitos também no interior do país e por isso queria também saudar pela escolha da Covilhã. E saudar também todos os presentes, os profissionais de saúde que aqui estão também e por aquilo que tem sido o seu trabalho em prol da saúde do país. Bom, eu quero começar por... Facilitou-me a vida porque não tive que enfocar que essa reforma que há pouco foi elogiada foi de um governo do Partido Socialista, mas a verdade é que começou, não é perfeita e deve ser melhorada e aprofundada e esse é um ponto que deve ser também revisto. Mas eu quero, antes de ir a essa questão em concreto, voltar à primeira questão que nos colocou. E, em primeiro lugar, do ponto de vista, se quisermos, ideológico ou do chão comum, que tanto se diz hoje, que nós temos que ter bem presente, é assumir que o SNS é algo que deve ser preservado, cuidado e valorizado. E essa é uma premissa fundamental da parte do Partido Socialista. Foi por isso mesmo que em 79, quando se aprovou ou criou-se o Serviço Nacional de Saúde, apesar dos votos contra do PSD e CDS naquela altura... Doutor Nuno, porte-se bem. Não, eu sei, mas é só para deixar esse apontamento que depois não deixou de existir o prosseguir de políticas dos diferentes ciclos governativos. Eu acho que isso também deve ser saudável, que é dizer que o Serviço Nacional de Saúde, nos diferentes ciclos governativos, apesar das dificuldades, uns com mais intensidade, outros com mais paixão, outros com menos paixão, os diferentes governos conseguiram sempre tentar incrementar e valorizar o SNS. Isso é muito importante. O facto de estar na Constituição também deve ajudar. Sim, faz agora 50 anos que celebramos a Constituição, onde se colocou precisamente como um direito fundamental,
que é precisamente a saúde, e nós podemos até assistir, olhando há 50 anos atrás, aquilo que foi a evolução brutal na saúde em Portugal, nos vários indicadores, desde a esperança média de vida ou da taxa de mortalidade infantil, onde aí são dados muito, muito evidentes. Porque também Voltando a hoje, são indicadores que podem estar em risco. Melhorar. Portanto, voltando a hoje, há 2 ou 3 coisas que são essenciais para melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, investir e investir bem. E porque não basta investir e depois nós não termos os resultados. E a verdade é que entre 2015 e 2023 houve um investimento de 5,6 mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. E pergunta-me, mas isso traduziu-se em melhorias? Bom, traduziu-se nas prioridades, nomeadamente no que diz respeito à contratação de recursos humanos, porque essa era uma questão que me colocou. Sim, nessa altura foram contratados mais 30 mil profissionais de saúde, dos quais 12 mil enfermeiros e 6 mil médicos. E perguntam, mas isso teve resultados naquilo que foi a produção no SNS? Sim, no caso dos cuidados de saúde primário, os dados são públicos, foram mais 3 milhões de consultas nas unidades de cuidados de saúde primários. E isso é muito relevante para investir e investir bem. Mas investir e investir bem significa também opções de política. Quando nós colocamos uma aposta na saúde também no PRR, na altura quando foi desenhado, isso é muito importante também, não só está prevista a digitalização da saúde, com cerca de 300 milhões de euros, e que está a ser feito o caminho, e que este Governo está a prosseguir, e desse ponto de vista merece também essa saudação, mas também no que diz respeito aos centros de saúde. Nós, na altura, prevemos o apoio a cerca de 124 unidades de cuidados de saúde primários. Com as reprogramações, ficaram em 70. Não vamos agora discutir as razões por ter descido. Mas o que é importante aqui é que vamos ter mais 70 novos centros de saúde e temos 360 requalificações de extensões de unidades de cuidados de saúde primários. E isso é importante porque não só estamos a valorizar as infraestruturas, os cuidados de saúde primários, mas também ao nível dos equipamentos que também os próprios centros de saúde passam a ter por via do PRR. E, portanto, aí significa investir e investir bem, apostar naquilo que é prioritário. Mas depois é também importante que haja, digamos, estabilidade. E nós temos que ter estabilidade também nas políticas e estabilidade também no esquema organizacional. A verdade é que nos últimos 2 anos essa estabilidade não tem existido naquilo que é a gestão mais macro do sistema de saúde. Basta pensar que nós, na direção executiva, em menos de 2 anos, ou em cerca de 2 anos, tivemos 3 diretores executivos e só não tivemos um quarto porque não se chegou a assumir funções. O mesmo no INEM, onde tivemos 3 presidentes do INEM. Isto só para querer dizer que é importante, como aliás está uma capa ali precisamente da revista ali na entrada, em que a senhora Secretária de Estado diz, e bem, é preciso estabilidade. Mas isso tem que ser praticado, porque quem está nas unidades locais, nas ULS, precisa também de estabilidade e daquilo que são nas políticas e na própria orgânica. E essa estabilidade é dada também com planeamento e organização. Nós precisamos de investimento, mas também precisamos de planeamento e organização. E um instrumento para o planeamento e organização, designadamente das ULS, e leia-se também por inerência daquilo que são os cuidados de saúde primário, são os chamados PDOs, os Planos de Desenvolvimento Organizacional, que são no fundo um instrumento de planeamento dessas ULS. Ora, nós no ano passado, só em dezembro de 2025, é que foram aprovados esses instrumentos de planeamento das ULS. Este ano, só no dia 21 de abril, é que esses planos de desenvolvimento organizacional é que foram aprovados, ou melhor, não foram aprovados, foram enviados para as ULS as orientações para agora elaborarem os seus planos e depois seguir a contratualização, a aprovação pelo Ministro das Finanças e, portanto, um instrumento que é fundamental para os administradores hospitalares, que é para gerirem as suas unidades, para até contratar enfermeiros e técnicos auxiliares, para comprar medicação e que é, no fundo, as prioridades. E se nós queremos mais eficiência, a primeira coisa a fazer, e que o exemplo tem que vir de cima, é dar essas ferramentas, os tais planos, aprová-los, contratualizá-los, para que depois possam prosseguir a sua missão. Ninguém vai discordar de si. Portanto, só para querer dizer que investimento, opções de política e também aquilo que é estabilidade, e acho que esses são os 3 pontos fundamentais, e acho que desse ponto de vista, depois gostaria de falar Tenho duas Joanas, muito obviamente, à espera de intervir. Joana Cordeiro, por favor. É que a Joana já está a queimar a cadeira, ainda por cima. Joana, faz favor, já sei que tem não sei quantos pontos que quer pegar. Joana Cordeiro, depois passo à nossa outra Joana. Muito obrigada, Paula. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar a Dra. Silvia Barreto, agradecer novamente à APA o convite para participar neste painel e para podermos passar um bocadinho daquilo que nós
a nossa visão para o futuro. E na realidade eu queria discordar do Bernardino Soares, que suspeita, não é? Não, mas no sentido de dizer, eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que se houve alguma reforma importante e interessante que foi feita no Serviço Nacional de Saúde, foi de facto a reforma dos cuidados de saúde primários. E porquê? E eu sei, já lá vou. Não chegou à parte do já lá vou. Portanto, e porquê? Porque deu mais autonomia, porque criou equipas valorizadas, porque permitiu uma organização mais autónoma das unidades, porque tem incentivos ao desempenho e, portanto, isto é a nossa visão para o modelo de saúde e isto é o que nós, Iniciativa Liberal, temos defendido para todas as áreas do sistema de saúde. E eu, não, apesar de tudo, não acho que não acompanhe aqui, que eu não acompanhe esta visão do Bernardino Soares, porque eu acho que, apesar de tudo, se tem... toda esta reforma fez com que se percebesse a importância dos cuidados de saúde primários. Portanto, a importância, os incentivos que existem ao desempenho, o objetivo é melhorar a saúde das pessoas. Podemos discutir se eles estão ajustados ou não, faria muitas críticas, pois era todo aqui muito tempo, podemos discutir isso, mas a verdade é que esta visão de autonomia e de incentivos a resultados, e portanto de premiar o resultado, eu acho que foi bom em geral, para os médicos e para os profissionais de saúde que trabalham nas unidades de saúde familiar, nomeadamente de modelo B, porque tem exatamente esses incentivos. Depois, obviamente, cria depois uma desigualdade para todos os outros profissionais que não trabalham com as mesmas condições e depois, novamente, o meu partido defende isso, portanto, que deve ser transversal e que devemos fazer. E, portanto, mas isto para dizer o quê? Agora, nós não nos podemos perder naquilo que correu bem, portanto, na reforma temos que evoluir. E há pouco nós ouvimos o Dr. Nuno Jacinto falar e é a mesma visão que nós temos defendido. Portanto, esta ideia de as unidades de saúde familiares não têm que ser todas iguais. Aquilo que é pedido ou as necessidades de uma população, se calhar num centro urbano, vão ser diferentes de uma população ou de uma zona mais interior. Acho que qualquer pessoa aqui nesta sala percebe isso e conhece muito melhor até do que nós, porque lidam com isso no dia-a-dia. E, portanto, há muita... Não podemos tratar igual o que não é igual. E se, por exemplo, temos populações mais envelhecidas, se calhar devemos privilegiar cuidados domiciliários, se calhar num centro urbano em que as pessoas são mais jovens, precisam de outros horários, se calhar temos que ter outro tipo de horários. E porquê? Porque, de facto, os cuidados de saúde primários, nós já ouvimos aqui hoje, já várias pessoas o disseram, têm que ser a porta de entrada no sistema de saúde, porque senão aquilo que vai acontecer é que as pessoas vão ter que recorrer às urgências e depois os hospitais não servem para isto, não servem para fazer o acompanhamento de doentes crónicos, por exemplo, não servem para orientar as pessoas dentro do sistema, não é isso. Quem tem que fazer isso é o médico de família ou a tal equipa de saúde familiar, e queria pegar há pouco também naquilo que nós ouvimos no debate, que nós passamos a vida a discutir esta questão do número de utentes com e sem médico de família. E a nossa visão aqui, nós temos estado a evoluir, porque andamos sempre a discutir isto e depois sobe um bocadinho o número, baixa um bocadinho, depois quando baixa o número de utentes sem médico de família, todos os governos fazem, parece que há um brilharete, às vezes esquecem-se de dizer que é na altura em que os médicos são contratados e portanto é normal que os números baixem, mas portanto isto é difícil. Mas o meu ponto é, temos que deixar de olhar só para isto e pensar como é que de facto vamos resolver o problema. E eu acho que o exemplo que nós ouvimos aqui há pouco da senhora Presidente da ULS do Litoral Alentejano, ou seja, de ter equipas que podem acompanhar doentes de formas diferentes, ou seja, claro que o médico de família tem que existir, no sentido de ser um médico que faz o acompanhamento, como o Dr. Nuno Jacinto disse, mas se calhar há outro tipo de um acompanhamento de doentes crónicos, de monitorização, de análise de valores, porque é que não pode ser feito por outro profissional de saúde? E, portanto, se nós conseguíssemos dar uma equipa de saúde familiar, provavelmente esta questão do número de utentes sem médico de família não pesa tanto. Depois, uma opinião também polémica nossa, do nosso grupo parlamentar, que é, nós temos muitas dúvidas na forma, isto é um ponto bastante técnico, portanto nós políticos até não nos devemos meter nisto, mas isto é algo que nós temos estado a discutir, se as listas de utentes de médicos de família também têm que ser iguais em todas as ULS e em todas as zonas. Nós temos existem as tais unidades ponderadas, mas será que têm que ser iguais? Será que algumas não podem ser maiores porque o tipo de população... Eu sei que as unidades ponderadas fazem variar o número, mas
não podemos olhar para isto, lá está, o agir, adaptar o local, não termos que ter o mesmo modelo aplicado a todo o país. Portanto, se as realidades são muito diferentes, porque é que não vamos fazer isso? Depois, relativamente aos cuidados de saúde primários, exatamente por esta visão de que as pessoas têm que ter um acompanhamento e têm que ter um orientador dentro do sistema, algo que o nosso partido tem defendido muitas vezes e que eu gostava de deixar aqui e que ainda não foi falado, nós temos médicos de família fora do SNS. E, portanto, temos que deixar, e aqui pronto, vem a tal visão ideológica que estávamos aqui a falar, mas a verdade é que nós temos, e isto nós não vamos deixar de dizer, há capacidade instalada em todo o sistema de saúde, e se nós não começarmos a olhar para ela, vamos continuar a ter pessoas sem acesso. E é isto que, enquanto país, temos que pensar. Preferimos ter pessoas sem acesso, por algum tipo, e nada está em causa de não se defender o SNS, só para não enervar aqui ninguém no painel. Claro que toda a gente defende o SNS, não é esse o ponto. Agora, por preconceito ideológico, é isso que se trata, nós preferimos deixar pessoas à espera? É que esta não é a nossa visão. Eu, em relação a isso, tenho uma pergunta para lhe fazer, mas agora queria ouvir a Joana Alves Pereira, por favor. Vou começar por onde? Por onde quiser. É muita coisa. Antes de mais, agradecer a todos e agradecer o convite à APA, ao Dr. Xavier Barreto e também ao painel que aqui está dos representantes parlamentares. E que também é para, sinto que ainda há pouco estava a comentar com a Joana, que é uma grande responsabilidade estar a falar para especialistas, pessoas altamente especializadas e cuja vida delas é precisamente a saúde todos os dias. Mas queria dizer que muita coisa gostava de dizer acerca disto. Começar por dizer que tenho ligações ao distrito, porque parte da minha família é da Sertã e estou cá quinzenalmente, e dizer que é muito fácil falar, e temos estado um bocadinho a incidir mais sobre esta realidade, que é a realidade dos grandes centros urbanos, de grandes ULS, de grandes populações, onde o sistema não funciona, claramente. Eu vivo em Lisboa e nunca tive médico de família, tenho 50 anos, nunca tive um médico de família atribuído, mas também gostava de trazer um bocadinho esta visão dos territórios de baixa densidade, que neste momento é um desses territórios onde nós estamos aqui a conversar, e aquilo que eu vejo e aquilo que me apercebi desde que mais regularmente habito nestes territórios é que realmente esta ideia de que os cuidados de saúde primários têm que ser direcionados ao território, que têm que envolver as autarquias, que têm que envolver o poder local e não apenas as estruturas das ULS, do que já existe, para mim é bastante clara, ou seja, aplicar este conceito da saúde em todas as políticas e fazer com que o poder político não vai naturalmente interferir, nem deve, na minha opinião, nem deve interferir na forma como a gestão é feita, mas deve apoiar, e muitas vezes é isso que é determinante, é aplicarmos soluções do dia-a-dia e nos territórios de baixa densidade, e quem trabalha neles sabe isso muito bem, soluções que mitiguem essa desigualdade, mitiguem a grande disparidade e a grande desigualdade que existem nestes territórios e que nos grandes centros urbanos de alguma forma são mais fáceis de resolver. Mas para vocês como, por exemplo, no concreto? Bom, é evidente que é necessário dar condições aos profissionais de saúde para se fixarem nestes territórios, por exemplo. Isso é uma coisa que é evidente, e enquanto isso não acontecer vai ser muito difícil, não é? Ainda há pouco tempo nós vimos uma notícia em que 80% dos jovens que vivem nos territórios de baixa densidade querem ficar nesses territórios, querem fixar-se nesses territórios. E, portanto, esses jovens
jovens também são profissionais de saúde, também são enfermeiros, também são médicos, também são técnicos, mas é preciso dar condições, e é preciso dar condições às USFs que também estão nos territórios de baixa densidade para se calhar serem mais autónomas, terem mais meios de diagnóstico à sua disposição, não terem que estar sempre dependentes, os doentes, de terem que fazer dezenas e às vezes centenas de quilómetros para fazerem exames, por exemplo, que é muitas vezes o que se passa aqui no distrito de Castelo Branco. Mas dizer que ouvi com muita atenção a apresentação do Dr. Alexandre Gouveia, e que acho que levantou inúmeras questões que são importantíssimas. O último relatório do OSF-AN aponta para inúmeras questões que são questões cruciais e com as quais nós concordamos, e as soluções também vão para aí. Acho que é importante também esta questão de os indicadores relacionados com os custos, que é uma coisa que sempre estamos, que ultimamente e com o novo governo é um assunto que está na ordem do dia, não é? Portanto, a medicina olhada desta forma, que não tem que ver apenas com os resultados, mas tem que ver com o custo associado sempre à forma como se faz a medicina, e portanto às vezes a medicina tem altos custos, tem, e é preciso assumi-los. É preciso assumi-los porque senão não vamos servir as populações da forma que elas merecem. E, portanto, o SNS está cá exatamente para isso. Tenho muitas dúvidas em relação à posição, que é a posição defendida da IEL, em relação a se existe uma rede privada que pode dar resposta. Isso acho que levanta inúmeras questões. Também levanta questões em relação à própria forma como o serviço é dado de forma igualitária pela população. Portanto, acho que isso o LIVRE não vê a parceria público-privada como uma coisa indesejável, vê que deve ser feita com reservas, deve ser feita com muito cuidado e sempre a pensar no resultado final, que são as pessoas. Isto serve realmente as pessoas? Isto serve realmente o propósito? Nós chegamos às pessoas ou não? E, portanto, é isso que é preciso ser observado sempre que se tomam decisões políticas e sempre que se opta por dar soluções que não pertencem à rede do Serviço Nacional de Saúde. Esse é um bom ponto, a Joana tinha aflorado e obviamente tínhamos que lá chegar. Esse é um bom ponto, pronto, tirando até algumas conotações ideológicas, pondo isso de parte. Uma das questões, efetivamente, é, como a Joana Alves Pereira estava a dizer agora, é a questão de se não estamos, Joana, desde a pôr em cima o retorno total de pelo menos 5 PPPs, uma delas acho que já caiu, mas agora as unidades de modelo C, as USFs modelo C, se nós não estamos com isto também a alimentar aquilo que tem alimentado o privado, se nós não vamos alimentar as fraquezas do Serviço Nacional de Saúde, ao abrir muito mais, digamos assim, se nós não vamos estar a potenciar, o privado. Porque o privado, efetivamente, onde tem crescido, curiosamente, isto são dados de relatórios públicos, não é a minha percepção, onde as privadas mais cresceram é onde o SNS tem mais fraquezas, mais debilidades. Mas isso é questão do ovo e da galinha, não é? Ou seja, porque é que em determinados sítios o setor privado cresceu? Provavelmente porque o SNS não estava a dar a resposta devida às pessoas. E se não estava a dar a resposta devida às pessoas, devia-se ter feito alguma coisa em devida altura. E a verdade é que o setor privado cresceu muito durante os anos de governação do Partido Socialista, portanto, se queriam tanto defender o Serviço Nacional de Saúde, havia muita coisa que podia ter sido feita e que não fez, e foi isso que fez crescer o setor privado. Mas novamente, eu não acho, e nós temos defendido isto no Parlamento, e por acaso agora, por causa da questão que fez há bocado, nós ouvimos agora, nós temos um novo governo que apoia
parcerias público-privadas e, por exemplo, nós propusemos no Parlamento que os hospitais EPE tivessem exatamente, não é exatamente, mas o mesmo nível de autonomia que tem uma parceria público-privada. Portanto, qual é a vantagem de uma parceria público-privada? Tem a ver com o modelo de gestão e tem a ver com a flexibilidade e com a capacidade de decisão e de gerir o dia-a-dia que muitas vezes, hoje em dia, estão aqui muitos presidentes de conselhos de administração, sabem perfeitamente que um presidente de um conselho de administração de um hospital privado tem muito mais capacidade de gestão do que tem num hospital público, mas aqui não, os gestores públicos não, ou vice-versa não são melhores uns que os outros. Mas isso voltando ao nosso foco, que é a primeira linha, como é que isso se articula com os cuidados de saúde primários? Como é que uma gestão a este nível também privada, vamos imaginar um novo modelo, o LIS, como é que ficam para vocês, nesta leitura, que nós podemos ter efetivamente a curto e médio prazo, como é que fica esta ligação com os cuidados de saúde primários? Mas o ponto é, uma parceria público-privada tem um contrato de programa, tem um conjunto de objetivos que tem que cumprir. Eu não vejo porque é que isto não pode ser aplicado nos cuidados de saúde primários. Isto é exatamente a mesma coisa. Eu acompanho todas as dúvidas que o Dr. Nuno Jacinto disse há pouco relativamente à forma como as USF de modelo C, que a Iniciativa Liberal sempre defendeu. Tenho muitas dúvidas sobre aquilo que está a ser feito por este governo. Agora, a lógica e aquilo que lá está, faz sentido. O que é que lá está? É autonomia para as pessoas, é autonomia para as equipas, é a capacidade das pessoas poderem é um outro nível de autonomia e de organização. Portanto, o que é que isto também implica? Implica um nível de regulação alto, porque obviamente existem contratos que têm que ser cumpridos. Isto é sempre a crítica que têm feito às PPPs. O que eu acho é que, novamente, um modelo não tem que ser uma gestão pública ou privada, tem é que ter as ferramentas e a capacidade de decidir. Nós ouvimos aqui há pouco no painel anterior, quer dizer, quando um presidente de um conselho de administração não pode atribuir um determinado incentivo, não pode rapidamente contratar uma pessoa, não pode... Quer dizer, como é que nós damos, de facto, ferramentas ao SNS para competir com o serviço privado? E nós, sistematicamente... Mas alguém vai privatizar o SNS? É que o livro diz sistematicamente isto, mas eu acho muita graça que o livro nós propusemos exatamente este modelo de paz. O livro defende as USFs de modelo B porque tem incentivos ao desempenho. Quando eu propus os mesmos incentivos ao desempenho para os hospitais EPE, votaram que não. Disseram que não. Portanto, eu não consigo perceber qual é a coerência que o livro tem nesta matéria, que é, gostam de incentivos ao desempenho ou não gostam? Gostam de indicadores por resultados e das pessoas serem premiadas porque fizeram melhor ou que deram melhores resultados de saúde às pessoas? Portanto, é só isto. Isto só para dizer o quê? Para concluir, portanto, Joana, isto mas só para dizer... não está a haver a atribuição dessas competências e dessa autonomia sem ser com PPPs? Não. Vou perguntar. Pronto, ok, não vê. Na minha opinião, não. Não vê. Joana, rapidamente tenho que passar à Patrícia. É dizer que, pronto, não podemos estar aqui a comparar uma USF com uma EPE com um hospital. Quer dizer, são estruturas completamente... Joana, são estruturas completamente diferentes. Não, o objetivo é exatamente o mesmo. É isso mesmo, é tratar doentes. E o que eu gostava de dizer é que não existe evidência, e o que o LIVRE defende em primeiro lugar é que, tal como aqui foi falado há pouco, é preciso que os dados sejam transparentes para serem tomadas decisões baseadas na evidência. E o que nos diz, o que eu quero dizer é que não há evidência que quando se opta por um modelo de PPP ou uma OSF tipo C, os utentes vão estar mais bem servidos. Essa evidência não existe. Joana, essa evidência não existe. Joana, já que está aí perto do Nuno, por favor. E o que é preciso é retirar a pressão dos hospitais e por isso é tão importante a rede de cuidados primários. Foi o PS que abriu a porta às unidades, às USF modelo C. Não os implementou, mas deixou lá escrito. Portanto, estamos agora com os concursos já a decorrer, num raciocínio mais abrangente em função do que estamos a falar. Mas cuidado com o tempo, por favor. Sim. A sua ideia sobre o assunto, por favor.
Aqui o ponto é que nós temos que assegurar, em primeiro lugar, e essa é a primeira prioridade, aquilo que é o serviço público, o serviço universal do SNS. E a grande prioridade são os tipo P, mas onde há falhas, onde não haja serviços, onde haja incapacidade, essa hipótese tipo C pode e deve ser avaliada e ponderada para... Agora, a prioridade sempre tem que ver com o investimento público no SNS. Mas eu queria aqui dizer um ponto também importante, não sei se posso agora dizer, a propósito da articulação com outras áreas, nomeadamente com o setor social. Porque esse é um tema muito importante. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que hoje, como os dados são públicos, e aquilo que são as listas de espera, mas também aquilo que é o entupimento nos hospitais. Eu tenho aqui uma notícia do Público, que foi de novembro, e que, aliás, o Dr. Xavier Barreto até citado aqui nesta peça que o Público faz referência, quando é dito que há idosos nos hospitais que aguardam há 4 anos por um lugar num lar. Ora, o que é que nós fizemos e deve ser feito? Foi, no contexto do PRR, apoiar o setor social, nomeadamente através daquilo que são lares e vagas de unidades de cuidados continuados. Essa é uma prioridade que tem que ser feita sob pena de comprometer ainda mais aquilo que é o SNS. Dito isto, o que é que nós temos assistido? Eu compreendo que pode haver escolas que não se concluem. Eu compreendo que pode haver até centros de saúde que não se concluem a tempo. Mas o que nós verificámos nesta última reprogramação do PRR, e esta é uma crítica política, foi um corte de 3.500 vagas nas unidades de cuidados continuados. E foram 15.000 vagas também em creches e lares. Ora, isso é andar exatamente ao contrário. Porque nós até podemos dizer que nós não conseguimos concluir em tempo, mas podia ao menos ter a opção política de dizer assim, mas eu vou encontrar uma fonte de financiamento para aquilo que é absolutamente prioritário. E até o momento, o Governo não deu nenhuma resposta sobre este tema. O que fez ao dinheiro que não consegue ser executado, porque as obras não conseguiram ser executadas, algumas delas, foi transferir para o Banco Português de Fomento mais de 1.000 milhões de euros. É uma opção política. Entendo que é mais para as empresas. Mas também é uma opção política, porque o mesmo Banco Português de Fomento também podia apoiar, porque parte no seu objeto social, na sua missão, o setor social. Ora, o que nós temos aqui perante é uma situação, eu que defendo aqui, não sou o setor público, mas também a articulação com o setor social. Este é um tema crítico, que é os cuidados continuados e paliativos, que houve uma clara desvalorização na programação do PRR, não há fontes alternativas e isso é também algo que prejudica aquilo que é o SNS. E os dados são públicos. Isto é tudo muito público e muito claro. Dulcinea, depois passa a Patrícia. Sim, muito obrigada. Bem, eu não vou entrar nesta questão da reprogramação do PRR, até por uma questão que me parece que seria deselegante da minha parte, porque hoje estamos a falar aqui de cuidados de saúde primários, apesar de não concordar em absoluto com aquilo tudo que o Nuno acabou de dizer, até porque, aliás, a notícia que o Nuno partilhou é o reflexo do país que foi herdado e do estado caótico do Serviço Nacional de Saúde. Já não saímos daqui. É o reflexo. É só mesmo para atalhar para não sairmos daqui e para não sermos deselegantes e para promovermos aquilo que é a importância de valorizar os cuidados de saúde primários, de valorizar o médico de família, valorizar as equipas multidisciplinares que estão ao serviço dos seus utentes, dizer também que ao nível daquilo que são as putativas parcerias público-privadas e a articulação com o setor social, que é determinante para este governo, o objetivo, o propósito, o fim último é tão somente servir o utente. Prestar aquele cuidado que era impossível de ser prestado a tempo e horas de acordo com aquilo que é a necessidade do utente. Portanto, e ao utente não importa, não interessa, e eu estou em crer que se perguntarmos a qualquer pessoa, interessa-lhe se é no privado ou no público que vai fazer um determinado exame ou vai ter uma consulta de especialidade, não interessa. O que interessa é que tenha acesso a exigência será a mesma? A exigência será a mesma? Tem de ser isso. Aí já estamos a duvidar da capacidade dos profissionais. Eu isso não duvido. Eu estou a falar da parte até da contratualização e da parte de conclusão. Mas tem de ser, e eu quando eu ouço aqui falar de falta de transparência, eu acho que é de uma ousadia falarmos de falta de transparência e de evidências, mas a propósito de quê? Mas onde é que há aqui falta de transparência quando o único que se quer evidenciar em termos de serviço, de prestação de serviço à população e ao utente que necessita desse serviço é precisamente garantir que o vai ter, independentemente se é através do acesso via serviço público, se é privado até setor social. Portanto, não há aqui ausência nenhuma de transparência, muito antes pelo contrário, há transparência total e há
não há pejo algum em dizer que não se vê qualquer problema em estabelecer esse tipo de parcerias. Agora, o que importa aqui, neste caso, é criarmos valor. E criar valor naquilo que é a prestação dos cuidados de saúde primários. E esse valor cria-se através de confiança, através de quê? De suprir aquilo que são os principais fatores de pressão que hoje em dia estão a dificultar e muito um serviço de qualidade e que chegue ao utente. Temos os fatores demográficos, temos os fatores migratórios, temos uma população maioritariamente envelhecida, temos as comorbilidades, e temos as doenças crónicas, o prolongamento das doenças crónicas. O custo da inovação. Tudo. E temos a questão até da falta de literacia na saúde, e eu acrescento hoje, depois de ouvir o professor Alexandre Gouveia, a literacia digital, que é determinante para esta transformação, que pode ajudar não a transformar digitalmente e de uma forma desumanizada, mas continuar a transformar de uma forma humanizada. Mas aí também, se me permite, Dulcinea, podia-lhe perguntar se faz sentido, nessa perspectiva que acabou de falar, se olharmos para a quantidade ou a percentagem do Orçamento de Estado para a saúde que está atribuída à prevenção. Repare, a questão é muito pertinente a sua questão, mas nós temos que olhar para o serviço como um todo. Temos que promover aquilo que é uma conexão com um multissetorial e até, diria, interministerial, porque hoje em dia que temos o Ministério da Reforma do Estado e que estamos a implementar uma série de reformas, continuo a ter medo de dizer reformas, que é para não criar aqui, não é? A Patrícia não leva a mal. A Patrícia pode ficar. A Patrícia não leva a mal, mas é muito importante nós acreditarmos nesta maneira holística de exercer política e acreditar que, por exemplo, valorizar os cuidados de saúde primários é, por exemplo, também valorizar a coesão territorial, é promover a equidade, é tentar quebrar aquilo que são os desequilíbrios territoriais que muito têm causado efeitos naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde. Eu venho de um círculo, eu represento um círculo eleitoral que é a Guarda, estou aqui, sou vossa vizinha aqui da Covilhã, sou vizinha do Nuno, quase. E dizer-lhe que naquilo que é o serviço prestado, quer por SF, quer pelo próprio ULS, neste momento nós estamos a evoluir, nós estamos a ver e estamos a sentir resultados. Houve um investimento recente, e vou dar este exemplo, que vem do passado, portanto, para elogiar também o governo socialista, porque às vezes é-me difícil, não consigo encontrar muita fonte de elogios, mas vou elogiar. Nós temos o caso da maternidade da Guarda, que tem agora umas condições fantásticas e temos um pavilhão novo, o pavilhão da saúde e da mulher, eu não sei bem qual é a descrição, não me recordo, mas tomara eu ter tido as minhas duas filhas naquelas condições. Mas dizer-lhe que o Partido Socialista deixou efetivamente esse legado, mas esqueceu-se de apetrechar de equipamentos, e foi mesmo através do PRR que foi possível apetrechar de equipamentos esse serviço de maternidade. Mas também onde eu quero chegar é dizer que graças a esse investimento num território de baixa densidade, e é aí que eu quero chegar, e sem mais farpas, graças a um investimento de grande envergadura num território de baixa densidade, o número de partos aumentou consideravelmente no Distrito da Guarda, sendo agora esse hospital de referência distrital um hospital de referência no âmbito daquilo que é o serviço de obstetrícia. Patrícia, depois o Bernardino faz a conjugação de todos os raciocínios. Não é? Já está. Já, ele está a tomar notas. Eu acho que já perceberam porque é que às vezes é difícil chegar a um consenso. Um porque é o pai do SNS, o outro porque apoia ou não apoia, às vezes apoia, outras vezes não apoia o privado. Não é fácil. É só curioso porque continuamos, eu acho, na minha primeira pergunta. Eu só quero deixar aqui, eu também tenho raízes em Castelo Branco, os meus pais ainda vivem lá, e visitei há cerca de um mês a ULS de Castelo Branco, é tudo beirão aqui. E visitei a ULS de Castelo Branco há cerca de um mês, e aquilo que nós achávamos que era um bicho-papão naquela zona, que era o privado, nós não temos lá privados, temos a Afídia e não há mais nada. E aquilo que eu achava que era um bicho-papão, e eu, mas vamos trazer para aqui o privado, e quem é que vai para lá trabalhar? E o Presidente do Conselho de Administração respondeu-me assim: nós precisamos de médicos aqui. Se calhar é uma maneira de conseguir atraí-los. E, portanto, é esta visão que nós precisamos. É verdade. Precisamos de chegar um bocadinho mais à frente. E onde eu queria me recentrar neste debate... A Presidente da ULS do Litoral Alentejano, curiosamente, disse no debate anterior... Pronto, eu não estava para ouvir, portanto, mas é efetivamente isso, sim. As realidades dos concelhos são muito diferentes e dos distritos são muito diferentes. E o que eu
queria-me recentrar aqui um bocadinho no tema do debate do futuro dos cuidados de saúde primários. Eu acho que nós temos que pensar que o SNS foi efetivamente uma grande vitória em 79, quando foi criado, e foi criado um bocadinho à semelhança daquilo que a Dulcineia estava a dizer, quando tínhamos muitas doenças agudas, quando tínhamos muitas doenças transmissíveis, quando tínhamos uma alta taxa de mortalidade infantil. Mas é esse o SNS que nós temos agora? Não é. E ele, para responder a isso, respondia muito bem, e responde muito bem aos casos agudos, mas não é essa a predominância que nós temos neste momento em Portugal. E por isso é que está a falhar. E está a falhar porque neste momento temos alterações demográficas muito grandes, temos uma desigualdade territorial brutal. A sul de Lisboa nós não temos unidades de transplante, por exemplo. Há aqui muitas desigualdades. E temos depois ainda, além da população envelhecida que tem comorbilidades e tem doença crónica e tudo mais, temos ainda outro fator agravante. Estes imigrantes, que às vezes quem não gosta, mas a realidade é que os temos cá e não sabemos a vigilância de saúde que eles fizeram nos países deles. Não é por nada que a sífilis tem voltado a aumentar, não é por nada que a tuberculose voltou a aumentar. E, portanto, são doenças que não temos estudos, mas a realidade é que não temos estudos de saúde pública das doenças que eles trazem, das doenças que eles têm, nem eles próprios sabem porque nos países não faziam vigilância, e isto também causa alguma sobrecarga no nosso sistema. E depois temos ainda... Já leu o último estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto sobre o aumento das doenças infecciosas no nosso país? Não são lá exclusivamente os imigrantes. Mas eu sei que não estão, mas eu só queria focar aqui noutra situação que me parece bastante pertinente, que é, eu acho que neste momento, na fase em que temos o nosso SNS e com a escassez de recursos humanos que nós temos, eu acho que o futuro dos cuidados de saúde primários é aproveitarmos as capacidades de todos. E o Skill Mix acho que é uma das ferramentas que nós vamos ter que começar a utilizar. Também assumo como inevitável, não é? É inevitável e isso vai ter que acabar por acontecer. E a outra coisa que vai ter que acabar por acontecer é dar mais autonomia e mais capacidade às unidades de cuidado na comunidade. São unidades que fazem parte dos cuidados de saúde primários, não têm qualquer semelhança com os cuidados de saúde primários, não têm indicadores, e há uma grande desigualdade e causa desigualdade dentro das mesmas carreiras profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, que se veem desiguais dentro dos cuidados de saúde primários. Precisa de uma alteração urgente à carteira de oferta de serviços pelas alterações demográficas e pelos serviços que neste momento prestam na comunidade, e precisa também de alteração do decreto-lei que nós não podemos fazer em Parlamento, tem que ser o Governo a fazer, portanto precisa da alteração deste decreto-lei. E acho que estas unidades de cuidado na comunidade que prestam cuidados de proximidade com as pessoas, junto das famílias, mais próximo das doenças de morbilidade e de crónicas, é uma das necessidades que nós temos também em Portugal. E, portanto, eu acho que nós não precisamos de reformular muito o SNS, precisamos de ajustar o modelo, o acesso, porque temos um SNS virado para o acesso, financiado para o acesso, e, portanto, é isto que nós precisamos de transformar. E conseguir transformar isto em indicadores, em valores e naquilo que não temos neste momento no SNS. Bernardino, aproveitando também uma deixa e depois engloba, obviamente, no seu raciocínio, perguntei à Joana se só via o caminho da autonomia e da valorização remuneratória e alterações dos modelos organizacionais adaptáveis às realidades específicas, apenas também com este alargamento, nomeadamente às privadas. Imagino que não seja só a vossa percepção. Não, mas não estou em desacordo com tudo o que a Joana disse. Já vamos lá. Mas eu queria dizer uma coisa aqui de início, que é: o Serviço Nacional de Saúde, apesar do que parece destas intervenções aqui, continua a ser o que dá resposta à esmagadora maioria dos cuidados de saúde em Portugal e o único que dá resposta aos cuidados de saúde das camadas populacionais mais desfavorecidas. Não esqueçamos nunca isto, apesar dos problemas que naturalmente temos e que devem ser discutidos. E eu, como o nosso debate, não queria deixar de dizer isto, senão vamos só aqui para as pequenas polémicas, e eu não queria sair sem dizer isto. O debate é sobre uma visão para o futuro dos cuidados de saúde primários. E eu diria que uma questão essencial
num momento em que nós precisamos dar resposta às questões da longevidade, que não é uma coisa má em si, é uma coisa boa. O que é mau é vivermos poucos anos nas idades mais avançadas com saúde e com boas condições, com boa qualidade de vida. Isso é que é o problema. Mas para dar resposta a isso, à multimorbilidade e às doenças crónicas e aos seus tratamentos e à sua estabilização, nós precisamos de dar um choque vital no Serviço Nacional de Saúde através do reforço dos cuidados de saúde primários. Eu acho que uma questão essencial, não é uma ideia minha nem do PCP, tem vindo a ser defendido por várias pessoas, algumas estão aqui nesta sala, é regressar o conceito de centro de saúde. O centro de saúde foi desarticulado e uma das piores coisas que há no Serviço Nacional de Saúde é a fragmentação da sua organização, da prestação de cuidados. O centro de saúde, como polo comunitário de saúde, que pode dar resposta às populações de uma forma geral, com proximidade, com humanização, porque se conhecem os utentes, são acompanhados com continuidade, com a capacidade de responder à maioria das necessidades e com isto diminuir o copagamento, o pagamento direto, out of pocket, como se diz nos documentos, porque ele afeta hoje, sobretudo, as camadas mais desfavorecidas da população. Estudos do professor Pita Barros mostram-nos que é nos quintis mais baixos de rendimento que esse peso é maior, a despesa é maior nos rendimentos mais altos, mas o peso no orçamento da despesa out of pocket é maior nos rendimentos mais baixos. E é esse o problema a que também os cuidados de saúde primário podem dar resposta, porque é ali também que nós podemos ter uma coisa que se anda a falar há anos e que muito pouco avançou, um alargamento da oferta a áreas que estão a descoberto. Por exemplo, foi falado pelo professor da MCNI, os cuidados de saúde oral. Temos uma situação desgraçada no nosso país. Esse é um papel que deve estar no centro de saúde. Fisioterapia, psicologia, uma série de nutrição, que há em algumas unidades, não estou a dizer que não existe em lado nenhum, não estou a dizer, mas aí, o conceito de centro de saúde, continuando a ter o USFs, continuando a ter o CCs, continuando a ter as diversas unidades, mas de uma forma agregada, que possa relacionar-se com as autarquias, que possa relacionar-se com a segurança social e o setor social, mas como polo comunitário fundamental de base de saúde no nosso país. Só sobre coisas rápidas agora. Cuidados de saúde primários e médicos de família, claro que tem que ser equipas, mas o parâmetro que vem sempre nas estatísticas é de utentes sem médicos de família. O quadro global de referência que foi publicado agora em novembro estabelece como objetivo para a população, percentagem da população abrangida por médico de família, 85%. Estabelecia para 2024, estabeleceu para 2025, estabelece para 2026, estabelece para 2027, que é até onde vai o quadro global de referência que foi publicado agora. Portanto, isto significa que a ambição do Governo é continuarmos a ter, pelo menos até 2027, 1,5 milhão de pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas, sem equipa de saúde familiar. Acho que isto é pouquinho para quem fala tanto de cuidados de saúde primários. Depois, é preciso valorizar os profissionais. É preciso valorizá-los não só com incentivos. Eu não estou a desvalorizar os incentivos. O que é preciso também é dar uma remuneração base que seja segura e ela própria atrativa. Depois, ter outras formas que sejam adaptadas a cada realidade e a perspectiva de progressão numa carreira que seja equilibrada e também atrativa. Depois, sobre as USFs, eu acho que as USFs foram um salto em frente na prestação de cuidados de saúde primários. Isso é inegável. Eu agora tenho médica de família, porque lá no centro de saúde, onde eu estava há 15 anos sem médico de família, foi constituída uma USF. Então agora tenho médica de família e é maravilhoso, não é? É outro mundo. Qual é o problema? Nós não podemos ter um país com dois sistemas. Não podemos ter uma parte da população e uma parte dos profissionais com um determinado nível de remuneração, no caso dos profissionais, de autonomia, de organização própria, e uma parte da população com bom atendimento nas USFs e a outra parte da população muito abandonada. Isso não pode ser. E, portanto, o que é que devíamos ter feito? Alargar as USFs
a toda a população. O que é que o Governo fez, aproveitando a lei do Partido Socialista? Não introduzir uma solução disruptiva, que não é uma USF, é uma concessão de uma lista de utentes ao setor privado e que vai ser ainda mais fragmentadora dos cuidados primários de saúde e da articulação. Portanto, só uma última coisa. Registro de saúde eletrónico, registro único, chama-lhe o que quiserem. O que foi feito com os 300 milhões de euros da transição digital da saúde foi espartilhá-los por pequenas coisas, algumas naturalmente importantes, como mudar os velhos computadores de uma série de centros de saúde, mas não foram investidos na existência de um registro de saúde único centralizado, que seria, como aqui foi demonstrado, essencial para evitar desperdícios, para empoderar o utente, para coordenar... Devem entrar, que é para nós sabermos o que é que eles fazem com os utentes que o SNS manda para lá. Eles é que não querem. Eles é que não querem. Isso está enganado. E agora? Só terminar, desculpe. Não terminou. Eu sei que estou a falar demais, mas vou já terminar. Por favor. E eu só queria dizer aqui uma coisa. Há uma diferença entre haver um registro de saúde único e a interoperabilidade. Porque uma coisa é o médico ou o enfermeiro ir e poder ligar-se aos vários sistemas que existem no SNS. Outra coisa é ter uma base única onde está toda a informação que deve ser acedida por aquele profissional naquele momento ou para o utente. E o que está a ser feito e a ser chamado registro de saúde eletrónico é a primeira coisa, não é esta segunda que devíamos ter. Desculpem. Meus senhores e minhas senhoras, pela amostra desta nossa conferência, deste nosso debate, eu não sei se o Presidente da República ia ficar muito animado com o seu Pacto da Saúde. Portanto, tem 1 minuto, sendo que o Bernardino só tem 30 segundos, para dizer qual é a expectativa e a prioridade que vai levar para a mesa de conversações com o Adalberto Campos Fernandes. Por favor. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, aquilo que tem que existir, e acho que isso existe, é a total disponibilidade para colaborar, pela positiva, contribuir para aquilo que é algo que nos une a todos, que é a valorização do SNS. Pelo menos, a grande maioria diria a valorização do SNS. A nível do PS, tem a reunião com o líder desta nova comissão e vai dizer o quê? Neste caso, já teve? O que é que lhe disse? Qual foi a prioridade? Podemos saber ou ainda não? Não, eu creio que essas conversas que são tidas naquela esfera ali devem estar. O que eu lhe posso dizer são aquilo que são o plano dos princípios. A valorização do SNS é aquilo que é algo que é, diria, o eixo fundamental. Pôs linhas vermelhas? Para além aqui o ponto é sempre mais pela positiva e de colaboração, e acho que esse é que é o ponto que nos deve aqui unir, a valorização do SNS. Mas há aqui um ponto que eu acho que é muito importante também e que aqui foi referido, que tem que ver com o tema da coesão territorial e que também casa com como que refere. Um país que tem cerca de 80% da população no litoral, 85% da riqueza está no litoral, 89% dos alunos de ensino superior está no litoral. É um país profundamente desequilibrado. E se nós queremos mais pessoas no interior para termos um país mais equilibrado, também temos de ter melhores serviços de saúde. E por isso também, qualquer estratégia de valorização do país e da saúde tem que também ter na premissa aquilo que é a própria coesão territorial. E isso faz não só com investimento na saúde, aqui há pouco foi dado o exemplo da maternidade da Guarda, mas pode-se falar dos 5 milhões aqui na Covilhã, unidade de intervenção cardiovascular, que foi um investimento importantíssimo aqui feito também no LS da Cova da Beira, ou dos 8 milhões no Hospital Amato Lusitano, são investimentos concretos para fazer a diferença das pessoas. Mas depois temos também que valorizar e atrair médicos com diferenciação positiva e profissionais de saúde. E essa é uma causa que eu acho que nos deve também unir a todos, se quisermos ter um país mais equilibrado, e é com esta mensagem mais pela positiva. Eu não vou falar dos resultados dos últimos 2 anos, porque eles são públicos, vou deixar esta mensagem mais pela positiva. Joana Alves Pereira. Eram melhores. Bom, como estamos a falar de cuidados de saúde primários para todos, queria deixar 3 ideias e que naturalmente serão essas ideias que vão estar na mesa, que é o direito efetivo ao médico e ao enfermeiro de família, não é? Porque acreditamos que uma rede de cuidados primários vai retirar essa pressão dos hospitais. Aliás, todos os países que nós admiramos e que consideramos que são os mais avançados na medicina, foi isso que fizeram, precisamente.
Foi apostar numa rede de cuidados primários muito robusta, que há casos até como o da Suécia de hospitais que encerraram por falta de casuística, que isto é uma coisa, há pelo menos é uma coisa extraordinária. Portanto, pensar nisso, a proximidade territorial e a equidade de acesso, seja em Lisboa, em Castelo Branco ou em qualquer outro território, e lá está, essas equipas multidisciplinares que têm que vir ocupar esta rede de cuidados primários, e dizer que isso é o que significa, não é? Cuidados de saúde primários para todos significa que uma criança na Covilhã, ou uma idosa em Idanha Nova, ou qualquer pessoa em Lisboa têm o mesmo acesso sem serem penalizadas financeiramente por isso. E é isso que tem que acontecer. Portanto, é nisso que a ideia que tem que ser trabalhada é esta. E nós temos pessoas mais que competentes no SNS, nos nossos gestores da saúde. Portanto, tem que haver vontade política para dirigir as políticas para este caminho e não dirigir para outros caminhos que nós consideramos que não são os caminhos da justiça social e do progresso. Joana, 1 minuto. A pergunta era sobre quais foram as ideias que foram levadas dentro disto, para... o que é que levam para o Pacto Sim, da Saúde? pronto, no meu caso sou eu que estou Ainda bem, nesse no grupo e, Bernardino portanto, também será o basicamente... próprio. Mas isto, pronto, consigo dizer exatamente aquilo que transmiti. E é esta ideia da autonomia, principalmente. Esta ideia da autonomia dos conselhos de administração, dos administradores hospitalares. Quem está no dia-a-dia, no terreno, tem que ter ferramentas de gestão efetivas e, portanto, de poder decidir, de poder premiar, de poder substituir uma máquina, do que for. Acho que todos aqui nesta sala sabem o que é que acontece no dia-a-dia. Não é preciso ser uma PPP. Eu já expliquei a questão das PPPs. Já teve o seu minuto, agora respeito o minuto da Joana. Está bem? A questão tem a ver com a autonomia. Acho que as coisas foram equilibradas, tirando do Bernardino, que agora só vai ter 30 segundos. Não, pronto, esta questão da autonomia e, obviamente, sendo a iniciativa liberal, levamos esta visão de sistema. Portanto, uma pessoa, se houver capacidade instalada no sistema de saúde e o SNS não conseguir dar resposta, a pessoa não pode estar à espera. Portanto, tem que haver forma de aproveitar toda a capacidade do sistema para conseguir dar resposta às pessoas em tempo útil. Isto não significa nem desvalorizar um lado, nem valorizar o outro. Significa que as pessoas têm que ter acesso em tempo útil e, portanto, é esta visão que nós transmitimos. Portanto, e a questão, obviamente, que também já falei, mas que está ligada a isto, de premiar o desempenho, não necessariamente os mais atos, esta questão das mais consultas ou das menos consultas e das mais cirurgias, certo. Não, resultados em saúde para as pessoas. Bem, falou-se de mérito, que é bom. Bernardino, 30 segundos. Vou fechar com a Patrícia e com a Dulcinea. Sim, eu não tenho muita expectativa em relação a esta questão do pacto, porque todos têm ideologia e todos têm opções políticas. Não há cá os que defendem o SNS têm uma ideologia e os que defendem o privado não têm ideologia. Todos têm ideologia. Portanto, vamos naturalmente com frontalidade apresentar as nossas propostas, sendo que é preciso, de facto, garantir mais acesso e mais igualdade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, valorizar o Serviço Nacional de Saúde como instrumento fundamental, isto vamos dizer, garantir que a gestão pública tem os instrumentos para ser mais eficiente e que não tem a ver com a sua qualidade de gestão, tem a ver com os entraves que lhes são sistematicamente colocados e garantir também que no final gastamos eventualmente um pouco mais, mas melhor os recursos e garantimos melhor qualidade de vida para as pessoas, porque isso é que é o fundamental e isso só com o Serviço Nacional de Saúde é que é possível fazer. Patrícia. Bem, nós também não temos grandes esperanças neste pacto, não pelas ideologias, porque efetivamente também acho que ninguém se deve desvirtuar daquilo que são as suas ideologias, mas porque efetivamente acho que isto não é um trabalho do Presidente da República, a decisão final vai ser sempre do Governo e do Parlamento. E, portanto, temos aqui algumas dúvidas como é que isto vai funcionar. Não sou eu que estou no pacto, quem está no pacto é a Marta Silva, ela já foi lá a semana passada e aquilo que ela transmitiu era que queríamos efetivamente inovação para a captação de pessoas, queríamos esta parte da transparência
transformação informática do registro único, das carreiras, que as carreiras foi um ponto que ele já disse que não é consensual, não tem sido consensual a abordagem nas carreiras, e portanto era isto que nós pretendíamos, à semelhança do que da contratação pública também precisa de alteração, e portanto não temos grandes esperanças neste pacto por esse motivo, porque até podemos chegar a todos os resultados e a todos os consensos, mas a decisão final será sempre do Governo de implementar, e o Governo já poderia ter implementado, porque é que não o fez? Portanto, acho que não é preciso nenhum pacto para fazer as coisas, por isso não sei o que é que podemos esperar daqui. Mas se calhar esse já chega do Presidente da República. Não sei, porque podia ter sido a Sra. Ministra a chamar os partidos todos e a dizer, meus amigos, as dificuldades são estas, porque ela sabe o diagnóstico. Tivemos a entrevista na Antena 1, onde ela refletiu o diagnóstico todo do SNS. Portanto, ela só não implementa ou porque o Ministério das Finanças é inimigo e não a deixa fazer nada, não é? Ou porque efetivamente não tem vontade de fazer as reformas que são necessárias. Vamos ver. Lucineia, nem de propósito, reformas. Vão sair mais algumas com o Pacto da Saúde? Como é que estamos? Quais são as expectativas e o que é que vê assim, no futuro? Assim, de em termos de expectativas que eu tenho em relação ao Governo, em concreto a esta pasta ministerial da Saúde, é prosseguir com aquilo que tem estado a ser feito. Há efetivamente um espírito reformista a todos os níveis, transformador, como já bem disse, e há aqui um caráter muito importante que eu gostaria de sublinhar, que tem a ver com a avaliação dos resultados. A Joana tocou nesse assunto, que acho que é muito importante. Nós temos que criar novos indicadores de resultado, temos que nos ajustar e adaptar às atuais circunstâncias daquilo que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde em si. As exigências de hoje são completamente diferentes das exigências do passado. Hoje nós temos realidades completamente diferentes. Tivemos um aumento, por exemplo, de cidadãos estrangeiros a beneficiar do Serviço Nacional de Saúde de 314 mil para 1,4 milhões, portanto isso tem impacto na saúde e é muito importante refletir e mas continuar. Depois tem impacto na segurança social. Não, é preciso refletir sobre esse aumento e continuar a garantir. Eu não sou contra, mas de uma forma regulada, naturalmente. Sou contra, sou só constatações. Constatações, mas que eu depois faço a minha análise e a minha apreciação. Em relação àquilo que eu disse, que era da avaliação dos resultados, eu acho que temos que orientar muito para aquilo que é o valor, a proposta de valor, a percepção de valor que chega depois ao utente. Melhorarmos a vida do utente, conseguimos diminuir episódios recorrentes de ida às urgências, conseguimos promover mais autonomia do utente, conseguimos evitar internamentos, reduzir desigualdades, conseguimos acrescentar valor naquilo que é o serviço prestado ao cidadão comum que tem necessidades. Esse foco essencial da ação política orientado para as pessoas é determinante para o Governo AD e é por aí que eu tenho grande expectativa. Há mais instrumentos também para as unidades que já estão no terreno? Acho que é importante promover mais instrumentos, criando mais autonomia, criando também lideranças clínicas. É preciso uma série de que são determinantes, que estão nessa reforma, de séries de fatores e que não vão de ser tão difíceis, mas também por outro lado eu digo assim, esta dicotomia, mas se fosse assim tão fácil também já tinha sido implementado, não é? Eu comecei bem, assim, acabamos assim, foi assim que eu comecei, acabo assim, se me permitem, mas agradecer, se ainda tenho um minuto, porque entretanto alguns segundos desse minuto, só para agradecer à APAC, não no início não o fiz e não foi de forma indelicada. Obrigada. E só mesmo para vos agradecer por este momento, por este pensamento plural que hoje foi possível ser partilhado e desejar um bom trabalho a todos. Mas agradeço aos seis, mas efetivamente soube a pouco. Tínhamos muita coisa efetivamente para discutir e se abrisse o debate à sala ficávamos cá até amanhã, mas não temos tempo, não podemos. Vou pedir aos seis para voltarem para a assistência e muito obrigada pela participação. Acho que sabem que contamos convosco, não é? E que o vosso trabalho